Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao Templo de Umbanda Divina Luz, casa do Pai João. Hoje o nosso trabalho com os compadres e as comadres, os Exus e as pombagiras, entidades que nós gostamos tanto, mas infelizmente estão deturpadas na nossa religião. Apesar que esse título está quase indo para os malandros, agora, ultimamente, também são entidades que as pessoas pouco falam, e quando falam uma bobagem tremenda. Primeiro, além de quem está vindo a primeira vez, seja bem-vindo à nossa casa, toda a gira de Exu, o discurso parece sempre o mesmo, mas ele ainda é muito pertinente. Exu não faz mal, Exu não destrói família, pombagira não faz amarração, não está aqui para fazer o mal para ninguém, mesmo que você ache que não é o mal. Ao contrário, Exu é o aferidor da lei kármica. Exu é o policial astral. É ele que cuida das passagens de todos os mundos. Então, ele está em terra e ele vem em terra somente com um propósito: ajudar o próximo. É a prática da caridade. Tem gente que fala que Exu não tem nada a ver com orixá. É grande bobagem. Os primeiros livros a falar que Exu tem a ver com o orixá, Exu tal trabalha com tal orixá, foi escrito pelo Tata Tancredo da Silva Pinto. Para quem nunca ouviu falar quem é o Tata Tancredo, coloque no Google que vocês vão ter uma surpresa, vale a pena. É considerado o Papa Negro da Umbanda, o homem que trouxe o culto de Exu para dentro da Umbanda. Então, ele mesmo já dizia essa correlação de Exu com o orixá. Se Exu existe, é graças aos orixás e a caracterização de Oxalá. Isso nós respeitamos as outras doutrinas, mas o nosso congá continua aberto. Oxalá continua iluminado. Oxalá não é inimigo de Exu, eles não são contrapartes, isso não existe, até mesmo porque não existem inimigos no plano espiritual. Todos trabalham num propósito único, que é o equilíbrio, que é o bem-estar das pessoas, e é isso que Exu faz. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque nessas 2 semanas que passaram aí, por mais que a gente faz 40 dias no trabalho com Exu, mas essas 2 semanas aí, a Umbanda sofreu alguns ataques e algumas coisas que não condizem com a verdade sobre Exu, e eu acho que esse é o momento que a gente pode falar. Esse aqui é um lugar de fala de uma casa de Umbanda, então é importante a gente falar. Um deles foi de uma pessoa que postou dentro de um terreiro de Umbanda pontos aonde chamava a pombagira de prostituta, e isso não teria problema nenhum, até mesmo porque eu mesmo defendo várias vezes que a gente não pode em nenhum momento diminuir o trabalho da prostituta, até mesmo porque é um trabalho, e isso, se é imoral para você ou não é imoral, não tem nada a ver com o terreiro de Umbanda. O terreiro de Umbanda ele aceita todas as pessoas, até mesmo as pessoas que podem, ao ver de outra pessoa, ser imoral, isso não importa. Então, a Umbanda ela é uma religião que ela agrega todo mundo, mas quando você tem uma figura dessa, nós estamos querendo trazer uma imagem que não é verdade para a nossa religião. E aí tem gente que fala do tal, isso é mimimi. Não é mimimi. A gente tem que entender que o terreiro de Umbanda, vocês que estão vindo pela primeira vez, ou já vêm na assistência, vocês aprendem uma teologia, doutrina da casa, que vocês ouvem. Então, por mais que a gente fale assim, eu não veria problema nenhum se uma pombagira em vida tivesse sido prostituta, pode ter sido, isso não teria nenhum problema, isso não diminuiria ela, não tem nada a ver com essa história. Quando as pessoas falam de, mas a minha pombagira é do cabaré, isso não tem nada a ver, o cabaré espiritual não tem nada a ver com o cabaré físico, isso é bobagem que as pessoas falam, A gente tem que saber separar o que é sagrado e o que é profano, e por mais que tenham nomes até parecidos, não representam a mesma coisa. E quando a gente fala dessa questão de pombagira, a gente tem que falar e a gente tem que lembrar de quanto mulheres foram cerceadas na Umbanda no começo, por seus maridos ou por outras pessoas, porque existia essa fama. Nós conhecemos várias histórias, até mesmo histórias que já aconteceram dentro da nossa casa, com parentes de médicos da nossa casa, que foram proibidas de trabalhar na Umbanda. Por quê? Porque existia ainda esse estigma. Então, tudo que diminui a mulher, tudo que diminui qualquer pessoa, não cabe na nossa religião. Por isso que não cabe um ponto daquele caso. E outro caso que aconteceu é a história do Belzebu, do Bafomé, que colocaram, e aí falaram que era da Umbanda. A Umbanda não cultua o Bafomé, não teria nenhum problema se cultuasse,
mas o Bafomé não é uma divindade, não é uma deidade. O Bafomé é uma invenção, tá? Uma invenção de Elipas Levi, uma invenção entre aspas. Ele pegou um culto que já existia, o culto ligado aos templários, que faziam para afrontar a igreja, mas não existia uma divindade com cabeça de bode. Tudo isso foi desenhado e foi inventado por ele para afrontar a igreja, que o obrigou a escrever um livro. E ele falou: eu vou desenhar a coisa mais horrenda que é para assustar as pessoas. Então, a Umbanda não cultua, até mesmo porque o Bafomé não é uma divindade. O Bafomé é uma junção de 3 divindades do antigo, não Egito em si, apesar que tem o Egito, que é Moloque, mas Baal também. Então, uma série de outros deuses de outras tradições. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque aí a gente chega no mesmo discurso de pessoas que sofrem perseguição. É muito bonito a gente no Facebook, a gente levantar a bandeira e falar: não, tem que botar a imagem mesmo, a gente tem que mostrar a nossa fé. Esse discurso é lindo no Facebook, mas todo mundo que está aqui em algum momento já passou ou passa um sério problema em casa ou no trabalho, não pode falar que é da Umbanda graças a esse tipo de discurso. Todo mundo que está aqui hoje pode falar para a sua família que está aqui hoje? Ou as pessoas que você trabalha no seu emprego podem saber que você está aqui hoje numa gira de Exu? Se podem, saiba que você é uma pessoa privilegiada, que a maioria das pessoas não pode. Então tudo isso tem a ver com um discurso que eu até entendo, e talvez para os meus filhos de santo eu poderia dar uma palestra sobre a figura do Bafomé, e para que eles entendam que eles estão aqui e entendessem. Agora, não para as pessoas que não conhecem, não para as pessoas lá fora. Por quê? Porque é um caminho. Você não entra, por exemplo, em nenhum lugar, numa faculdade, você aprende a matéria do 6º ano e está lá uma placa na porta explicando isso. Então, o conhecimento vem com o tempo. O que eu estou querendo dizer? Que esses espaços, como esse do nosso terreiro, a gente não tem que ficar explicando essas coisas que não condizem muitas vezes com a realidade, e sim abrir espaço para falar o quê? Que a Umbanda está aqui para praticar o bem, está aqui para praticar a caridade, que Exu não é o mal, e ele não é associado a nada do mal que existe. Eu fico muito bravo quando as pessoas tentam associar Exu com demônios, ou com daimons da Goécia, ou luciferianismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Umbanda não acredita na figura do Lúcifer, a Umbanda não acredita nos demônios, nos daimons, a Umbanda não acredita na Goécia. Ah, mas eu conheço uma Quimbanda, aí eu não posso falar. A Quimbanda é o programa da Quimbanda, a gente tem que falar com o Quimbandeiro. A Umbanda, dentro de Umbanda Divina Luz, uma casa de Umbanda, faz muita questão de falar que Exu vem para praticar o bem, Exu vem para ajudar o próximo, não vem para fazer nenhum trabalho escuso. Tá? Então, mais uma vez, a gente continua falando isso, e eu sempre dou essa brecha. Se você veio procurando alguma coisa assim, está tudo bem se você veio. É imoral ao nosso ver, mas a gente sabe que isso acontece, não tem problema, você pode devolver a fichinha, ninguém vai ficar bravo, ninguém vai ficar chateado. Mas no tempo de Umbanda Divina Luz, que é uma casa de Umbanda, e a Umbanda não prega esse tipo de trabalho. Prega a paz, o amor, a caridade, o auxílio ao próximo, desde que não prejudique ninguém. Certo? Dito isso, como a mãe Priscila disse, segunda-feira tem a nossa gira com os baianos, mas eu quero fazer um convite para vocês para o dia 24, que é segunda-feira, a nossa homenagem ao nosso pai Ogum, né, sacralizado por São Jorge, orixá que divide com Iemanjá a maior popularidade no Brasil. Quem não gosta de São Jorge, né? Então, no dia 24 nós abrimos a nossa casa para festejar esse grande orixá das batalhas, aquele que vence e demanda, senhor do trabalho, senhor do profissionalismo e principalmente aquele que abre os nossos caminhos. E sempre abrir caminho é bom, mesmo que sua vida esteja já bastante caminho aberto, sempre pedir para algum, sempre tem alguma coisa que algum pode nos ajudar. Então a gente espera vocês na segunda-feira, dia 24, tá bom? Então eu vou pedir a todos para ficar em pé, para nós fazermos as nossas orações.